rápido, né? Testemunho, a cura também ela veio rápida, né? Em uma determinada situação, quando eu ainda estava no Amazonas, né? E quando o Senhor ele me chamou, eu fiz exatamente como Jonas, né? Eu fugia do meu chamado, porque eu não queria ser ungida pastora, né? E muitos acham, até nos dias de hoje, que eu sou pastora porque eu sou esposa de pastor. Não, eu não sou pastora porque o meu marido é pastor. Eu sou pastora porque eu fui ungida a pastora. Agora, você me pergunta, eu pedi? Não. Eu escolhi? Não, foi Deus que me escolheu. Ele me escolheu, me separou, Ele me ungiu, né? Mas no início eu fugi, porque eu não queria ser pastora. Eu não queria passar por aquele processo, né? De renúncia, de sacrifício, de luta, né? De pagar preço. E o pastor paga, a pastora paga, o missionário, né? Pela igreja, pelas ovelhas, né? E nós sabemos que não é fácil, né? Cuidar de pessoas. Não é fácil, né? Dá muito trabalho. Mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Enfim. E nessa ida que eu fugi do meu chamado, passou-se um tempo e veio uma outra oportunidade, né? E o Senhor veio, né? E houve ali um confronto para que eu aceitasse o meu chamado, né? Porque Deus ele já tinha um chamado, mesmo eu não aceitando, mas Deus ele já tinha um chamado na minha vida. E durante esse processo eu estava enferma, né? Apareceu em mim aí uma diabetes, né? Que eu nem sabia que tinha, mas aí quando veio os sintomas eu comecei a passar mal, não sabia o que era, né? E quando eu fui ao médico, né, ao pronto-socorro, fiz exame e deu a glicose muito alta, quase 300, né? Muito forte, né, pastor? E aí foi diagnosticada logo como diabética, né? E o engraçado é que hoje chegou uma após a mim, uma paciente que chegou lá com 300 e pouco a diabetes dela, né, glicose, e ela era pré-diabética. E eu com 200 e pouco era apenas diabética já, né? Foi diagnosticada como diabética. Mas, enfim, comecei o tratamento, né? Não sabia o que era, comecei o tratamento, comecei a me cuidar. E ali também houve ali uma renúncia, né? Que eu tinha que fazer, uma dieta, né? De renunciar aquilo que eu gostava de comer, né? Doce, massa, pão, essas coisas, chocolate, né? Refrigerante, não podia, né? Porque tudo isso, né? Faz mal, né? Para quem tem problema de diabetes, que é o açúcar no sangue. Então nada de doce, nada de massa. E era tudo que eu mais gostava, doce, né? E até hoje eu gosto. Enfim. E aí eu fui fazendo aquela dieta, fui tirando algumas coisas, né? Controlando, tomando a medicação diariamente. E por alguns anos eu tomei aquele comprimido, né? Mas aí chegou a um certo ponto que eu disse que quando o Senhor ele me chamou novamente, né? Para eu aceitar o meu chamado, e eu fiz um propósito com o Senhor. Eu disse, Senhor, se Tu és na minha vida, né? Então me cura, né? Porque eu não aceito fazer a obra de qualquer jeito, estando enferma, estando passando pela situação que eu estou passando. Não então, aceitou a enfermidade. não aceitei a enfermidade que estava no meu corpo. E daí eu disse, eu vou parar de tomar essa medicação. E na época eu tomava a metformina de 500 miligramas, tomava de manhã e tomava à noite, né? Um comprimido enorme, grande. E aí eu parei de tomar, né? E quando eu parei de tomar, eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais tomar medicamento. Mas se o Senhor tem um propósito na minha vida, que o Senhor venha me curar, né? Que o Senhor venha tirar de mim essa doença, essa diabetes, né? E aí, quando aconteceu que eu cheguei a uma vigília, né? Que eu e meu esposo sempre ia no sábado, nós fomos a uma vigília. E ali o Senhor falou fortemente ao meu coração, né? Tudo que eu tinha falado para ele, só ele sabia. E ele usou, na época, o pastor, né? Para falar comigo. E naquele dia o Senhor ele falou comigo que estava visitando o meu sangue. Que ele estava me curando, né? E ali eu senti aquela presença tremenda, sobrenatural sobre a minha vida, né? Aquele fogo, né? Queimando aquela enfermidade.
né? E eu tomei posse, né, da minha cura. Quando ele disse, eu estou visitando o teu sangue, né? E eu tomei posse daquela palavra. E eu fui curada naquela noite, né? Naquela vigília eu estava, né? Fui com um propósito, mas eu não sabia que o Senhor, Ele iria responder tão rápido, né? Eu não sabia que a cura, ela viria tão rápido. Porque se você for buscar exemplos de cura, de pessoas que foram curadas na Bíblia, teve gente que demorou anos e anos para receber a sua cura. A mulher do fluxo de sangue, ela esperou 12 anos, né? Teve a mulher encurvada que esperou quantos? 18 anos, né? Teve pessoas que esperaram muito. E a pastora Cláudia esperou quantos anos? Eu acho que eu esperei menos de 3 anos. Foi rápido. Menos de 3 anos para ser curada, né? Mas quando Deus ele tem propósito, é assim, né? Ele age no tempo dele, né? Ele cura no tempo dele como ele quer, né? E quando ele quer. O tempo é dele, então ele faz como ele quer. Eu apenas fiz um propósito, né? Mas se fosse da vontade dele curar, amém, né? Ele curou, ele continua sendo Deus. Mas se ele não curasse também, ele continua sendo Deus, né? E aí eu fui curada. Então eu comecei a fazer testes, né? Para saber o que ia dar no meu sangue, para ver qual era, como é que estaria a glicose, estava alta, estava normal, baixa. E deu que estava normal a glicose. Não tinha diabetes nenhum, né? Glória a Deus. E aí eu vi o agir de Deus. E logo em seguida, né, eu engravidei do meu filho, o Isaac Samuel, né, que também foi promessa de Deus, que eu fugia muito para não aceitar essa gravidez, mas o Senhor já tinha usado pessoas, profetas, dizendo que iria me dar um filho homem, né? E eu, em nenhum momento eu queria aceitar, eu fugia todo o tempo, porque eu não queria mais, né? Mas mesmo assim, você que está nos assistindo, crê que quando Deus ele tem promessa para a tua vida, independente de você aceitar ou não a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer na tua vida. Glória a Deus, né? Porque por mais que você tenha os seus planos, as suas decisões, suas vontades, Deus tem o dele, né? E Ele vai dizer na sua palavra que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus planos não são os meus planos, né? Então, mesmo eu fugindo, mesmo eu não querendo, Deus ele realizou e me deu o meu Isaac. Hoje ele está aí, está uma bênção, já está com 4 anos, né? É uma bênção de Deus mesmo, muito ativo, muito alegre, risonho, né? É só alegria. Só que antes dele nascer, eu tive que fazer todo aquele processo, né, de pré-natal, fazer um monte de exame. E como eu tinha sido diagnosticada com diabetes há alguns anos atrás, né? E o lugar que eu sempre me consultava já era conhecida, então as enfermeiras chegaram até mim dizendo, você é diabética, né? Eu disse, não, eu era. Como assim era? Que não existe era. Você é diabética? Eu disse, eu era, não sou mais, o Senhor me curou. Aí ela disse, tem certeza? Como é que fica curada assim da diabetes? Vamos fazer um novo exame, né? Aí eu, tá bom, vamos fazer. Aí pedi um exame de sangue, eu fiz, né? Aí um dia levei e deu lá tudo normal o exame. E ela ficou impressionada, né? E aí eu continuei meu pré-natal, continuei fazendo os exames de sangue que tinha que fazer até o final para acompanhar a diabetes, né? E todas as vezes que eu fazia, dava sempre normal. Até que a última que eu fui fazer, né? E uma das enfermeiras chegou a comentar, como que você era diabética e agora você não é mais? Como que é isso? Aí eu falei assim, você acredita em Deus? Você acredita que Deus ele pode curar? Aí ela ficou sem resposta, né? Porque era para mim ali como se tivesse alguém zombando da minha fé, né? Tipo, querendo rir, né? Mas eu fiz o exame e ela viu que estava tudo normal, né? E muitas vezes diante de uma cura, o inimigo vai se levantar de um lado, vai se levantar de outro, para tentar colocar dúvida no teu coração para dizer que você não foi curada, né? Mas eu tomei posse da minha cura e em nenhum momento
apesar que elas tiveram dúvida, mas eu não tive cura, porque a cura foi minha, né? Foi o Senhor que me curou, não foi a médica, não foi a enfermeira, então a dúvida era delas, a dúvida não era minha, eu tinha convicção que Deus ele tinha me curado. Tanto é que todas as vezes que eu fazia o exame, estava tudo normal, né? E elas ficaram impressionadas achando que até que eu não tinha diabetes. Quando eu passei a última vez pela médica, ela disse: olha, sua glicose está ótima, nem precisa de medicação. Vamos só ficar na dieta e suspender a medicação. Deus é fiel, né? Só que ela nem sabia que eu não estava mais tomando a medicação. Aí ela passou só a dieta, né? E eu, até hoje, né, em algum momento eu quebro essa regra da dieta, né? Mas quando ela passou a dieta, eu comecei a seguir, né? Aquilo que não podia comer, até hoje eu como, só que eu diminuí, né? Não como mais excessivamente como antes, muito doce, muito refrigerante, né? Porque a gente tem que vigiar também, né? Orar e não esquecer de vigiar. Se Deus ele me curou, mas eu não posso voltar, né? A fazer coisas que possam voltar a glicose aumentar, né? Eu creio que Deus curou, está curada, né? Então eu quero dizer para você que está nos assistindo que para Deus nada é impossível, né? Talvez você ache uma cura simples, uma doença simples, né? Mas é uma doença que o homem não cura, é uma doença crônica, né? Se fosse simples, por que o homem não tem a cura, né? Mas a Bíblia vai dizer em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Então, se você tem uma enfermidade que aos olhos do homem, aos teus olhos é impossível ser curado, então busque ao Senhor, que é o médico dos médicos, porque para Ele todas as coisas são possíveis. E assim você crê, né? Você acreditar no teu milagre, Ele vai te visitar, Ele vai entrar nessa causa, né? Ele vai repreender essa enfermidade e Ele vai trazer sobre você a tua cura, o teu milagre, né? Mas é preciso que você venha acreditar, que você venha ter fé, né? E não somente essa enfermidade que o Senhor ele curou na minha vida, né? O Senhor também já me curou de depressão, né? Que aí já é uma história mais, né? Fica para a próxima, um programa futuro, né? Para contar o testemunho. E também o Senhor me curou de outras coisas também, né? Física, espiritual, porque todos os dias nós precisamos sempre, né? Que o Senhor ele venha fazer algo novo na nossa vida, que a gente sempre venha buscar o melhor, né? Todos os dias, né? Mas eu quero dizer para você esta noite, não desista de buscar a tua cura, não desista do teu sonho, porque o Senhor, Ele é um Deus que ainda realiza sonho, e Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, e Ele não muda. Ele curou, Ele curava, Ele continua curando, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Se você crer, ainda hoje, apenas como uma palavra liberada para a tua vida, o Senhor ele pode te curar, se assim você crer. E esse é o meu curto, né, testemunho que o Senhor me curou até aqui, né? Para não prolongar, que o pastor tem uma palavra para trazer, mas desde já eu agradeço aqueles que estão conosco, que o Senhor Jesus ele venha te abençoar, venha trazer uma unção de cura sobre a tua vida em nome de Jesus, amém?